Bem, pessoal, eu vou gravar aqui um vídeo explicando o slide novamente, que já foi explicado em sala de aula, né? Que é o sistema baseado em colônia de formigas para alocação de tarefas de múltiplos robôs. Aqui eu pretendo explicar com mais calma e com mais detalhes para assim, ficar bem claro para todo mundo. Esse artigo ele é do I3E, ele tem vários autores e além do experimento teórico eles fizeram um experimento prático. Ele utiliza o sistema de colônia de formigas como exibido aqui do lado direito. Bem, o que eu vou falar? Vou falar sobre a introdução do trabalho, sobre a formulação do problema, sobre o sistema de colônia de formigas multi-objetivo, as simulações e resultados, as conclusões e as propostas de trabalho futura, porque são o trabalho que a gente vai fazer, né? Bem, como introdução, essa pesquisa ela visa, né, utilizar vários robôs, vários drones. Quando eu falar robô, pode ser qualquer tipo de veículo. Robô, aqueles robôs móveis que andam em indústria, drone, vante, qualquer tipo de robô que ele tenha um deslocamento. Então, se ele tem que fazer missões visitando determinados pontos, fazer com mais robôs se torna mais eficiente, já que você consegue distribuir os trabalhos que devem ser feitos entre esses indivíduos do grupo. Então, aqui na figura 1, é só um robô, ele sai de um depósito e vai visitando e fazendo essas tarefas, ou buscando alguma mercadoria, ou deixando. E aqui já temos um sistema com 3 robôs que eles podem fazer essas tarefas. Então, esse autor desse trabalho, ele fez abordou o algoritmo de colônia de formigas e ele fez um comparativo com o PSO, que é a otimização por enxame de partículas, que na verdade ele utilizou uma rede neural, onde essa rede neural os pesos dessa rede são atualizados com base no PSO. E ele compara também com o algoritmo que é o algoritmo genético, que é o GA, né? Aí o colônia de formigas ele vai informar quais são os pontos que devem ser visitados e a sequência desses pontos para cada indivíduo do grupo. Então, continuando. Como objetivos, né, ele tem 2 objetivos, que é minimizar o custo total e máximo dos veículos. Esse custo ele pode ser dado pela distância percorrida ou pelo tempo para executar uma missão. Vai depender do tipo de abordagem. Aqui nesse trabalho ele utilizou o tempo, mas às vezes é mais interessante usar a distância, porque a distância percorrida ela é proporcional, né, à quantidade de bateria utilizada. Ao mesmo tempo eles tentam balancear a carga de trabalho de cada veículo. Eles utilizam um princípio chamado frente de Pareto, como tem escrito aqui, que é equilibrar a carga de trabalho e minimizar o custo total dos veículos. Então, assim, nessa figura do lado esquerdo, nós temos 2 robôs fazendo as tarefas, só que visivelmente não está equilibrado. E já nessa segunda opção aqui, a carga de trabalho ela já se mostra mais equilibrada, onde cada vante pegou quase a mesma quantidade de pontos para visitar. E esse trabalho utiliza 2 conceitos. O conceito de múltiplos caixeiros viajantes, já que são 2 veículos, é mais de um caixeiro viajante. E o problema de otimização multi-objetivo. Porque como nós temos vários vantes, cada um vai ter um objetivo específico, que é pegar o máximo de pontos, cada um vai tentar pegar o máximo, e ao mesmo tempo vai tentar diminuir a sua rota para fazer mais rápido. Então por isso que são vários objetivos. Ele vai utilizar o sistema de colônia de formigas, também multi-objetivo, já que nós temos vários veículos, onde é utilizado múltiplos feromônios e matrizes heurísticas, que mais à frente eu vou explicar cada um desses termos, né? São utilizados para lidar com múltiplos objetivos. Aqui no GIF, acabei passando. Aqui nesse GIF é ilustrado o funcionamento básico do, colônia de formigas, onde nós temos um formigueiro
e um alimento. Aqui é desenhado 3 possíveis caminhos e o algoritmo ele vai tentar decidir qual é o melhor caminho. Inicialmente as formigas elas saem aleatórias, pode ser utilizado uma tomada de decisão, né? Mas nesse exemplo aqui elas saem de forma aleatória. E a primeira formiga que encontrar o alimento, ela começa a liberar um feromônio. Esse feromônio ele vai começar a atrair mais indivíduos para seguir esse caminho. Como ela é a primeira a retornar, o feromônio ele vai ficar mais forte nesse início desse caminho. Então as outras formigas elas vão tender a ir pelo caminho 2. E com base nas iterações que vão passando, as formigas elas vão, ao passar do tempo, só vão pelo caminho 2. Esse caminho ele se mostra mais eficiente. Então, colônia de formigas ele vai trabalhar com interações, vai trabalhar com grupos de formigas. No final, uma única formiga no funcionamento básico, ela já é uma solução. E o feromônio, né, a quantidade de o quanto esse caminho foi percorrido, né? Porque quanto mais formigas passarem por lá, maior a quantidade de feromônio. Então, finalizado a introdução, nós vamos agora para a formulação do problema. Esse trabalho ele utiliza 3 conjuntos principais, que é o conjunto de veículos I, que vai de 1 até NV, um conjunto J de tarefas, que são os pontos que eles devem visitar, que vai de 0 a NT. O ponto 0 ele indica o depósito, que é o ponto que eles vão sair. E eles, ao mesmo tempo, quando eles vão sair do depósito, vão ter que retornar. E o ponto P, o conjunto P, ele indica o caminho realizado por cada veículo. Então, P1 é o conjunto de caminhos realizados pelo veículo 1. Então, quando a gente faz esse planejamento de rotas, o algoritmo ele vai retornar uma tabela. Como, por exemplo, essa tabela aqui que eu estou demonstrando. Essa tabela a gente chama de matriz adjacência, que vai demonstrar as ligações entre os pontos. Então a gente vai ter que percorrer linha e coluna para verificar o caminho realizado, né? Então, como a gente sabe que todo ponto sai do ponto 0, né? Todo veículo sai do ponto 0, a gente vai verificar aqui na primeira linha. Na primeira linha ele tem ligação com a sexta coluna, então recebe 1. Então do ponto 0 ele vai para o ponto 6, 0 e vai para o 6. Pronto, a gente sabe que agora sai do ponto 6. Então do ponto 6, agora a gente vai para o ponto 7. Então 6, 7. E assim sucessivamente. Então com isso a gente consegue formular um conjunto, que é o conjunto de pontos que o veículo tem que passar. E ao mesmo tempo, vai ter algumas restrições que eu vou explicar mais à frente que devem ser obedecidas. Porque não tem como o veículo sair do ponto 0 e visitar 2 pontos ao mesmo tempo. Por exemplo, do 0 ele visitar 1 e o 6 ao mesmo tempo. Não tem como fazer isso. Aí mais à frente eu vou explicar. Então, cada matriz dessa daqui é referente a um veículo. Então, esse conjunto de matrizes a gente usa como uma matriz cúbica, onde essa variável i, que ela vai entrando aqui no cubo, ela corresponde a cada veículo. E j e k são as linhas e colunas, como demonstrado aqui. E como eu falei anteriormente, existe um custo, que a gente precisa de um custo para tentar diminuir. Esse custo nesse trabalho ele é dado pelo tempo para visitar um ponto até outro. Então essa equação 1 ele indica o custo de visitar o ponto J, de ir do ponto J até um ponto K do veículo I. Então cada veículo ele pode ter um custo diferente, ou pode ser todos iguais. Assim, o que eu me refiro é se o veículo sai do ponto 0 até o ponto 1. Todos os veículos eles podem ter o mesmo custo, ou não. Vai depender dessa variável da sua velocidade, o de i, e desse valor t de j. T de j é o tempo de subida, que também é proporcional à sua velocidade, né? Então, esse tempo de subida ou de descida ele é levado em conta nesse trabalho.
Então ele vai subir até uma determinada altura e depois vai se deslocar nos eixos x e y, né? A altura ela já fica fixa. Por isso ele coloca esse tempo aqui de subida. Então o custo para ir do ponto J até o ponto K é a distância, né, de ir do ponto J até o ponto K dividido pela sua velocidade. Então aqui metros pela velocidade, que é metros por segundo, vai sobrar segundos, mais o tempo também em segundos, então o custo que ele leva em consideração aqui nesse trabalho é o tempo, que é em segundos. Então o problema de alocação de tarefas é formulado como múltiplos caixeiros viajantes multi-objetivo, assimétrico, ou seja, nem todos os veículos vão... Cada veículo ele vai coletar algumas tarefas, um pode pegar mais, outros pode pegar menos, por isso que é assimétrico, na qual os objetivos são minimizar o custo de tempo total e máximo dos veículos, enquanto o custo de cada veículo é assimétrico. O custo total de cada veículo é dado pela equação 2 e o custo global, né, pela equação 3. Ele tenta minimizar essa equação 1. Aqui está minimizar a f, né, porque essa função aqui é minimizada, mas a outra, a f2, ela é maximizada. A f1 é o custo global, então do grupo todo a gente vai tentar diminuir... Vou dar uma pausa aqui. Então, continuando aqui. F1 é o custo global de todos os indivíduos do grupo. E F2 é o custo individual de cada veículo. Então, quando ele coloca esse max, é porque ele vai tentar maximizar, né, a distância percorrida por um indivíduo, e ao mesmo tempo ele tenta diminuir a carga o tempo total da missão. Isso parece meio confuso, mas mais na frente vai ficar mais claro, né? E essas equações, né, o que significa esses três somatórios? Como eu já havia citado, a gente tem um cubo que é justamente essa matriz adjacência, x, y de jk, que é uma variável também chamada de variável de decisão, que ela recebe só o valor 0 ou 1, como eu já mostrei aqui. Então, nt e nt aqui, nesses dois primeiros somatórios que começam em 0, ele é justamente essa matriz aqui, de um veículo. E já esse último somatório, ele é para cada veículo, então ele começa em 1 e vai até a quantidade de veículos. Então ele vai multiplicar, né, essa variável de decisão, por exemplo, do ponto 0 até o ponto 6 tem um valor 1. Então quer dizer que eu vou para esse caminho, mas qual a distância dele? Aí eu vou pegar a matriz de distância, por exemplo, do ponto 0 até o ponto 6. Aqui, na verdade, o custo, que é em tempo, eu falei distância, mas é tempo. Tem o custo 4, então 1 vezes 4 vai dar 4, né? E assim ele vai somar todos os custos aqui. Basicamente ele vai multiplicar uma matriz pela outra, ponto a ponto. E depois vai somar todas as linhas e depois todas as colunas. Então a gente tem um custo para um veículo. E depois vai somar vai fazer o somatório de novo para cada veículo. Então aí assim ele vai conseguir o custo global, né? Que é o tempo somado, somando tudo, é a somatória de todos os veículos. Aí esse é o custo global. Então, de forma semelhante, assim, só para um veículo, como eu já havia citado, é só tirar esse outro somatório, a gente tem para um veículo só, que é essa função F2. Então, como eu já tinha mencionado, vai existir algumas restrições, já que eles não têm como visitar dois pontos ao mesmo tempo. Essa restrição 5 e 6, elas indicam que cada ponto de referência, exceto o depósito, pode ser visitado uma vez. O que acontece? Então, ele vai fazer esses dois somatórios a partir da coluna 1. Ele vai tirar essa coluna 0 e essa linha 0, porque esse ponto 0, todos os veículos eles vão sair do ponto 0 e todos os veículos eles vão voltar.
Então, por isso que esse ponto zero é visitado mais de uma vez. Então, ele vai tirar esse ponto zero, então vai sobrar só essa outra parte aqui da matriz, né, tirando essa primeira linha e primeira coluna. Então, somando cada linha, se eu somar toda essa linha aqui, o maior valor... desculpa, acabei confundido aqui com as outras restrições, né? A restrição 5 e 6 indica que cada ponto de referência, exceto o depósito, pode ser visitado uma vez, né? Aí... Não, na verdade estava correto. Ele vai somar, né, cada linha aqui. Então, a somatória dessa linha aqui tem que dar 1. A somatória dessa outra linha aqui tem que dar no máximo 1. Na verdade, aqui era para ser... Não, estou confundindo aqui, gente, desculpa. Isso aqui Pronto, voltando aqui que eu tive que verificar minhas notas aqui. Como eu já havia citado, né, ele vai excluir essa primeira linha e essa primeira coluna. Esse somatório NT aqui quer dizer que ele vai somar na variável J, que é a coluna. Então ele vai somar cada coluna aqui para cada veículo. Então ele vai somar essa primeira coluna, tem que dar 1. Vai somar essa segunda, tem que dar 1 também. Aí vai somar a terceira, tem que dar 1. E isso para todos os veículos. Então, ao mesmo tempo que ele vai somar aqui, nessa coluna aqui, ele está somando também aqui para dentro. Então, é como se eu pegasse... Deixa eu pegar a caneta. Então, ele vai somar aqui para baixo e, ao mesmo tempo, vai somar aqui. Então, somando tudo isso, né, tirando essa linha 1 e coluna 1, o somatório tem que dar 1. E da mesma forma, depois ele vai fazer para as linhas. Ele vai somar aqui e ao mesmo tempo vai somar aqui para dentro, né? Então, fazendo esse somatório aqui, tem que dar no máximo 1. Porque todos os pontos eles têm que ser visitados, então por isso que é 1. É porque em alguns casos, se a gente colocar restrições, às vezes alguns pontos não são visitados. Por isso que eu tinha confundido. Aí fica menor ou igual a 1. Mas aqui nesse trabalho, todos os pontos eles têm que ser visitados. Então, por isso que é igual a 1. A restrição 7 e 8, elas indicam que todos os veículos iniciam seus caminhos de tarefa do depósito e retornam ao depósito após terminar todas as tarefas. Então, aqui, ele colocou a variável x e ij, que ele vai somar aqui para dentro e também aqui na coluna da linha do K0, né? Então é a linha 0, então essa linha aqui. Então, para cada veículo aqui, somando, vai dar 1. Se eu somar de todos os veículos, como tem aqui, vai dar a quantidade de veículos, que é NV, porque todos têm que sair e depois todos têm que voltar. Da mesma forma, se eu somar aqui na coluna, para cada veículo, se eu somar aqui essa linha, vai dar 1. Só que como eu vou somar aqui para dentro, né, para cada veículo, aí é para dar também NV. A restrição 9, ela indica que todas as tarefas devem ser executadas. Então, por exemplo, para esse veículo aqui, ele visitou do ponto 0 até o ponto 1, depois o 1 ele foi para o 2, o 2 ele foi para o 3, só que esse veículo ele não visitou todos os pontos. Então, os outros pontos que não foram visitados têm que ser visitados pelos outros veículos. Então, quando eu somar todas essa matriz de variável de decisão que ele é binária, 0, 1, ele tem que dar NT, que é a quantidade de pontos que eu tenho que visitar. E a restrição 10, ela é utilizada pelo princípio de Pareto. F1, como eu já tinha explicado antes, é o custo global, com base em todos os veículos. E F2 é o custo individual máximo. Então eu vou pegar um veículo, vamos supor que eu tenho 4 veículos, não, vamos supor que eu tenho 2. O primeiro veículo ele fez a missão em 100 segundos,
e o segundo ele fez a missão em 120 segundos. O F1 vai ser a somatória dos dois, né? Então vai ser 220 segundos. O F1 vai ser 220 e o F2 ele vai ser o valor máximo daqui. Então o F2 ele vai ser 120, que ele é o valor máximo em segundos aqui. Então a restrição aqui, a restrição 10, ela indica que F1 deve ser lambda vezes F2, onde lambda é NV sobre 2. Se eu tenho dois veículos, vai ser N2 sobre 2, 1, né? Então, F1 deve ser maior ou igual a F2. Então, nesse caso aqui em específico, F1 ele é maior do que F2, então a condição está respeitada. Aí, o algoritmo, o colônia de formigas, quando a gente vai programar, basicamente, ele já vai respeitar automaticamente esses pontos. É bem fácil de implementar. Aí, no final, a gente só coloca uma condição, né, um if, para ver se isso aqui é atendido. Se for atendido, né, a gente salva essa solução. Se não, a gente pede para repetir, desconsidera aquela solução e gera uma nova. Aí agora eu vou explicar o sistema de colônia de formigas multi-objetivo. Ele originalmente foi proposto pelo Dorigo para resolver o problema do caixeiro viajante, que é o problema simples, né? Que só tem um caixeiro, ele tem que visitar vários pontos e depois retornar. E as formigas, elas têm relação com a distância percorrida e tem relação com a quantidade de feromônio. Então, se ela está num determinado ponto e ela tem duas possibilidades de movimento, para qual ponto ela vai? Ela vai levar em consideração a distância, então ela tem uma maior probabilidade de escolher o menor caminho, e ao mesmo tempo ela vai verificar a quantidade de feromônio depositada nesse caminho. Então, se tem mais feromônios, ela tem a maior probabilidade de visitar esse caminho. Então ele vai fazer uma relação entre essas duas coisas, a distância e a quantidade de feromônio. Não necessariamente só porque tem a menor distância e a maior quantidade de feromônio ele vai ser escolhido. Às vezes, em alguns casos, ele não é escolhido porque tem alguns valores aleatórios. Então, para esse trabalho surgem 3 etapas. A primeira é a configuração básica e inicialização, depois a construção de soluções e, por último, a atualização do feromônio. Então, como eu já tinha explicado, né, nós temos a formiga e ele tem possibilidade de movimento, né? Então, é criado grupos de formiga, NG grupos de formigas, no caso, onde cada grupo ele é uma solução. Então, na primeira iteração, cada grupo vai ter várias iterações. Eu vou jogar o primeiro grupo, vamos supor que eu tenho que fazer 100 interações. Eu jogo o primeiro grupo 1, G1, ele vai fazer as 100 vezes, aí eu salvo a solução dele. Então, vamos supor que o grupo 1 fez a missão em 120 segundos. Aí esse grupo 1 ele vai atualizando essa quantidade de feromônio que tem no caminho. Aí depois eu jogo de novo, agora eu jogo um novo grupo, o grupo 2. Aí ele vai aproveitar o feromônio já depositado pelo grupo 1. Aí vamos supor que melhorou, fez em 110 segundos. Nem sempre vai melhorar, às vezes, porque tem valores aleatórios no algoritmo. Aí depois que eu rodou mais 100 interações do grupo 2, eu pego agora o grupo 3. Aí vamos supor que agora piorou, foi para 130 segundos. Aí no final de todos os grupos, vamos supor que eu só tenho uns 3 grupos mesmo. No final eu pego o resultado do melhor grupo, que no caso foi o G2 aqui. Então eu sempre vou ficar salvando a melhor solução. Por mais que pareça que sempre vai melhorando, às vezes não, mas por isso eu tenho que salvar sempre a melhor solução. Então cada grupo ele vai ter várias formigas, onde
cada formiga ele vai indicar a quantidade de veículos. Então, se eu tenho 4 drones, então vai ser 4 formigas em cada grupo. Então, cada grupo de formigas constrói uma solução a cada iteração. Aí eles vão depositando depois os feromônios, né? Existem 2 tipos de feromônio. Feromônio tal, de RS, onde RS indica o caminho. Vamos o caminho R até o caminho S. E o número 1 indica que é o feromônio global. E o tal de RS2, o número 2 indica que é o feromônio do grupo. Então, atribuído às funções objetivos F1 e F2, respectivamente. Então, quando a gente vai começar as iterações, os caminhos eles não têm feromônios. Então, na primeira iteração, não tem feromônio no caminho. Então, as formigas eles vão levar em consideração inicialmente somente a distância. Depois que eu faço a primeira iteração, aí eu vou atualizar a tabela de feromônios. Aí sim eu vou colocar os feromônios. E depois a tabela de feromônios é atualizada com base nas funções. Então, o feromônio global ele é 1 dividido pelo custo global, que é F1. E o feromônio do grupo ele é 1 sobre NV sobre F2 do veículo que teve o valor máximo. Aí pronto, depois da primeira iteração do primeiro grupo é que eu vou montar a minha tabela de feromônios. E também existe uma matriz, que é a matriz de informação heurística, que são empregadas, que ele é o inverso do custo. Que é essa informação heurística, acho que eu tenho um apagador aqui. Essa informação heurística é o inverso do custo. Por que ela é utilizada? Por que não usar só o custo mesmo? É porque aqui a gente sempre tenta pegar o caminho, né, com o menor custo. Então quer dizer que é um caminho menor, que ele vai fazer esse percurso em menor tempo. Que é justamente todo o trabalho é tentar minimizar o tempo da missão, né? Se o custo é em tempo, a gente procura pegar o menor caminho. Então, 1 sobre C de RS, quanto menor o percurso entre RS, maior vai ser a informação heurística, né? Então, quanto menor o RS, maior vai ser o eta de RS, que é a informação heurística. Então, para construir as soluções, né? A gente pega o primeiro grupo e a gente vai selecionar uma formiga. Essa formiga ela é selecionada com base nessas 3 opções. Cada formiga, eu estou no grupo 1, né? Então eu tenho a formiga 1, formiga 2 e a formiga 3. Vamos supor que tem essas 3 formigas. Todas vão sair do depósito, que é o ponto 0. 0, 0, 0. Então cada um tem um ponto 0 aqui, associado. No começo, nenhuma formiga caminhou, né? Mas aí tem essas opções. Q é uma variável aleatória entre 0 e 1, é um range, né? E Q0 é a probabilidade de eu escolher essa formiga aqui com custo mínimo. Então, como eu tenho as formigas, eu posso verificar o custo que ela já fez, né? Se todas já só estão no depósito ainda, todas elas têm um custo, que é o CPI, que chama aqui de CPI, 0 inicialmente. Então, Q0 é a probabilidade de eu escolher a formiga com o custo parcial mínimo. Aí esse Q0, o autor ele utiliza um valor, se eu não me engano é 0,9, e Q1 é 0,05. Q1 é a probabilidade de eu escolher a formiga com um custo máximo, quer dizer que ela já caminhou muito. E se não obedecer nenhum desses casos, eu pego uma formiga aleatória, que é entre 1 e NV.
Então, como no começo as formigas todas elas têm o mesmo custo, não tem formiga nem com custo mínimo nem com custo máximo, assim, pra gente verificar, né? Então a gente pega uma formiga aleatória. Aí vamos supor que eu peguei a formiga 1. Pronto, aí ele escolhe a formiga 1. Aí eu vou usar essa formiga. Aí pronto, eu já selecionei a formiga. Aí agora eu tenho que saber se ela sai do depósito. Para qual rota ela vai fazer, né? Qual ponto ela vai. Aí, para saber qual ponto ela vai, a gente entra na etapa de escolher o caminho pelo feromônio. Se não tem feromônio, esse tal de RU, ele não existe, ele é zero, né? Então, para saber a quantidade de feromônio, a gente vai pegar cada caminho possível e vai multiplicar o tal de RS1 vezes o tal de RS2. Cada um vai ter um alfa e um valor K. O alfa ele indica a importância do feromônio, que no caso ele utiliza o alfa como 1. Aqui é um produtório, então eles são multiplicados, então vai ser tal de RS1 vezes tal de RS2. E esse K ele vai de 1 até 2, né, porque nós temos dois feromônios. Então no primeiro feromônio o alfa é 1, ao mesmo tempo ele é multiplicado pelo K, que é 1. Já no feromônio 2 o alfa também é 1, que é multiplicado pelo K2. Então o tal de RS1 é só ele mesmo, né, que ele é elevado a 1, e o tal de RS2 ele é elevado ao quadrado. Então isso aqui é a informação do feromônio, que é essa parcela aqui. Ao mesmo tempo ele é multiplicado pela informação heurística. A informação heurística, como eu já disse, é o inverso do custo. O custo de RS. Então se para ir do ponto R até o ponto S demora 5 segundos, 1 sobre 5 vai dar 0,2. Então 0,2 ele é elevado a beta, que o beta é ao quadrado, né? Então 0,2 ao quadrado. E tudo isso aqui é multiplicado. Então ele vai fazer isso para todos os pontos. Desse ponto S aqui, para esse ponto S. E ele, aqui argmax, quer dizer que é um argumento máximo. Ele vai selecionar o caminho que, fazendo essas multiplicações, vai ter o valor máximo. Se P for menor do que P0. Esse P0 ele é dado por essa equação. Essa equação é basicamente a mesma daqui de cima, só que ele faz meio que uma probabilidade. Isso aqui é para cada caminho, né? Esse termo aqui de cima é a mesma equação daqui que eu já mostrei, a 14. Aí ele vai multiplicar para cada ponto, ó, desse ponto R até esse S1, e vai dividir pela multiplicação, pelo somatório de todos os pontos. Então, basicamente, ele vai fazer uma proporção. Então, de R até S1, ele vai fazer isso. Dividido por R vezes S1 mais R vezes S2. Então, isso aqui é uma probabilidade, que ele vai pegar o valor que ele quer, dividido pelo somatório, né? Então, é uma probabilidade. Aí, se P, que é um valor aleatório, né, entre 0 e 1, novamente um range, for menor do que P0, aí ele seleciona esse caminho com a maior quantidade de feromônio. Se não for atendida essa condição, ele pega um caminho aleatório, que é um caminho S. Então, como eu falei, tem números aleatórios aqui, é por isso que nem sempre a cada iteração vai melhorando, às vezes piora, por isso que a gente tem que ficar salvando a melhor solução. Então pronto, aqui eu já escolhi a formiga, já escolhi qual é o caminho que ela vai por essas equações. Então a formiga vai desse ponto R até esse S1 aqui. Aí ela se movimentou. Aí eu tenho que atualizar a quantidade de feromônio, já que essa formiga se movimentou, então significa que esse caminho pode ser bom. Então, para os outros grupos, para as outras formigas, as formigas dos outros grupos, essa é uma informação importante. Então, esse feromônio é atualizado a partir da equação 16. E o caminho e esses outros caminhos que não foram visitados, esses feromônios eles vão evaporando. Eles não vão ficar aqui para sempre.
Então, ao passo das interações, se o caminho ele não foi percorrido, a quantidade, esses feromônios aqui vão saindo. Então, esse é dado por essa equação, onde ρ ele é chamado de taxa de evaporação. Ele é no caso ele usou 0,5, né? Então ele vai pegar o feromônio que está lá e vai 1 menos 0,5, ele vai pegar metade do feromônio que está lá, somar com esse e multiplicado por 0,5 a metade do primeiro feromônio, né? Que esse é o feromônio inicial. Na literatura, às vezes, eu também vou fazer isso, ele está usando o primeiro feromônio aqui. Só que a gente é bom utilizar a matriz de feromônio da melhor solução. Se foi a melhor solução, quer dizer que esse feromônio ele é importante, então é bom sempre ficar utilizando ele. Então, no algoritmo que eu estou fazendo, estou utilizando o tal, eu chamo de tal best, né, que é a melhor matriz de feromônio. Então ele vai pegar o feromônio que está lá, multiplicar por 0,5 e pegar mais metade da melhor matriz de feromônio que teve desse caminho RS. Para cada feromônio, né? O feromônio do grupo e o feromônio global. Então pronto, aí eu atualizo os feromônios, isso aqui é a mesma coisa. Basicamente, no trabalho que a gente vai fazer, é só usar essa equação. Essa outra aqui é um pouquinho mais complicada, mas diz praticamente a mesma coisa, só vai mudar essa variável aqui que é o delta tal de RS. Só que eu estava testando e não ficou muito boa, então é melhor utilizar o feromônio da melhor solução, né, que é o tal best. Então, só recapitulando, né? Tem 3 etapas. Primeiro eu selecionei a formiga, depois eu movimentei essa formiga e depois atualizei a quantidade de feromônio desse caminho. Aí eu fico repetindo isso até acabar os caminhos, e quando acabar eles vão retornar para o depósito. Aí esses caminhos já visitados eles são excluídos da nova chamada de soluções, que eu vou demonstrar depois no próximo vídeo que eu gravar, que é falando do algoritmo. Aqui é a complexidade do algoritmo, complexidade assintótica. Ele é determinado pela quantidade aqui de parâmetros que é setado. Aqui foram os resultados, né? Ele só mostra que o algoritmo dele foi melhor do que os outros, ele está comparando o tempo máximo com o tempo total. Isso aqui eu não vou abordar muito, porque o mais importante mesmo era explicar as equações lá para vocês. E aqui as conclusões dele, né? Meio que demonstrando que o trabalho dele foi bom. E a proposta de trabalhos futuros é utilizar o colônia de formigas e o A-star. O A-star é um algoritmo que ele vai buscar entre um ponto A até um ponto B um caminho, desviando os obstáculos. Então ele entra como etapa de pré-processamento, né? Para o algoritmo a gente vai passar uma matriz de distâncias, só que essa matriz de distâncias ela é corrigida com o A-star antes de entrar no colônia de formigas. Então se do ponto A até o ponto B ele fazia em linha reta 10 metros, se tiver um obstáculo a gente joga esse ponto no A-star e ele vai retornar a nova distância, que deve ser maior ou igual a 10 metros, né, que no caso é 14. E é isso, né? Assim, explicação mais detalhada.